Olá, estamos de volta e como o nosso tema nesses últimos vídeos tem sido escola, educação, eu quis trazer hoje uma carta escrita pela doutora Débora Kersh, uma neuropediatra. Ela é endereçada aos pais de uma criança autista, mas eu acho que ela serve para a grande maioria dos pais que, ao se deparar na escola com o pedido de diagnóstico, de laudo, de acompanhamento para o filho, se sente perdida, se sente completamente sem chão, porque muitas vezes passa por uma sequência de avaliações, uma sequência de profissionais e não encontra alguém que possa escutá-los e ajudá-los a se organizar diante dessa realidade. Achei a carta da doutora Débora Kersh, linda, como diz o Milton Nascimento, né, certas canções tocam tão dentro de mim que eu me pergunto como não fui eu que fiz. Essa carta da doutora Débora Kersh, eu gostaria de ter escrito, por isso, não roubando a autoria, mas aproveitando, né, que eu tive acesso a essa carta, hoje eu quero ler para você. Carta ao casal na sala de espera. Ela é ainda a mesma criança que estava com vocês antes dessa bateria de consultas, avaliações e testes começar. Eu sei que é difícil, porque as avaliações são, em sua maioria, baseadas em déficits e inadequações e coisas que seu filho não faz ainda. Mas ele não é inadequado, nem uma pessoa incompleta ou inacabada. Inclusive, se o médico ou os terapeutas não conseguirem presumir competência no seu filho, troque-o assim que possível e presumam competência vocês também. Quando tiverem que responder questionários com uma infinidade de siglas que vão deixar vocês doidos, façam uma cópia e respondam sozinhos e depois respondam em conjunto. Cada um, pai e mãe, responda sozinho e depois respondam ou confiram, chequem as respostas. Muitas vezes, as interações de vocês com seu filho serão em ocasiões e horários diferentes e a vivência de vocês dois é relevante. Isso é muito importante porque às vezes o pai fica com a criança num determinado momento. Naquele momento a criança tem características específicas. Se é o momento que ela está mais sonolenta, ela pode ficar mais agitada, mais agressiva, mais irritada. E é um comportamento que de repente a mãe não vê, porque naquele momento ela nunca está. Então é preciso prestar atenção a esses detalhes. Diagnóstico não é destino. Não é porque o diagnóstico foi dado e muitas vezes ele pode demorar e as terapias não dependem do laudo para serem iniciadas, que tudo é por causa disso e só existem limitações. Desde muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, quando eu trabalhei na PAI, eu sempre tinha o cuidado de falar assim, dá um espaço para essa criança viver, porque essa criança só se trata. Ela não tem uma hora que ela brinque. Então, a gente precisa ter isso. Eu sei que eu repito, mas olha, a gente precisa ter cada coisa em perspectiva. Então, essa criança é uma criança. Ela vai ter coisas, características, comportamentos que são próprios da criança. Essa criança não é um diagnóstico. Ela pode ter um diagnóstico, mas isso é uma parte. Isso não é o todo. Diagnóstico é um norte, é uma porta que se abre para vocês entenderem por que algumas dificuldades existem e para que possam, com bons profissionais, trabalhar juntos para que seu filho se desenvolva e tenha autonomia.
dentro do que é possível para ele. E no caso do autismo, por ser um espectro, as habilidades entre os autistas variam e muito. Não compare seu filho com neurotípicos, nem com outros autistas. Nenhum autista é igual a outro. Saindo, do tema aqui, da especificidade que a doutora Débora escreve para pais de uma criança com diagnóstico de autismo, qualquer outro diagnóstico. Cada criança é uma, cada pessoa é uma, e uma criança é uma pessoa. Não compare. Se você tem outros filhos, se você tem mais um filho, talvez você não consiga, mas se você tem mais uma porção, se tem mais 2 filhos, você tem sobrinhos e tal, você vai ver, cada um se desenvolve de uma maneira. E não é porque o seu filho tem um diagnóstico que tudo nele é o diagnóstico, seja o diagnóstico que for. Intervenção precoce é ouro, mas não vai fazer o seu filho deixar de ser autista ou qualquer outro diagnóstico. Leve o tempo que precisar para aceitar isso, mas aceite. Não leve sua vida na esperança de que ele ou ela vá ser outra pessoa. Não ache que as dificuldades dele ou dela são para te fazer uma pessoa melhor, nem que são falta de disciplina. Aceite seu filho e ajude-o a se desenvolver como qualquer outro pai faz. Porque isso também é uma coisa que os pais se ressentem. Quando eles encontram alguém com quem eles possam falar, eles falam isso, que eles são responsabilizados, que eles são culpabilizados pela situação do filho. Outro dia eu fiz esse comentário com uma adolescente que ela estava muito magoada com a maneira como ela e os pais foram tratados num atendimento de saúde. E eu falei para ela, olha, seus pais nunca tiveram um filho dessa idade, porque ela é filha única. Então ela nunca teve essa idade antes, eles nunca tiveram um filho dessa idade. Eles não sabem como te ajudar, porque o que você está vivendo é uma situação nova que eles não viveram na própria adolescência, que eles não passaram. E quando vocês procuram ajuda médica e encontram, ao invés de acolhimento, apoio e orientação, um sabão, uma crítica, seus pais saem de lá desorientados. E se eles estão desorientados, fica difícil para eles saberem como te ajudar, como te apoiar. E é isso, quando eles têm oportunidade de dizer, a gente acaba percebendo essa desorientação, essa orientação ao contrário, que não conduz à compreensão e à facilitação da aceitação do quadro, do fato, daquilo que está acontecendo, daquilo que aquela criança, aquele adolescente apresenta, de quem ele é, mas causa mais confusão, causa culpa, causa medo, e não é esse o nosso papel. Vocês terão dias difíceis e terão dias ótimos também, como todo mundo. Nada é 100% bom, nem ruim. Autismo não é a pior coisa possível, nem é um superpoder. É um cérebro diferente que é considerado legalmente uma deficiência e não é uma doença. E se a gente fala do autismo, a gente também pode falar de várias síndromes, Por exemplo, a síndrome de Down, síndrome de Williams, outras síndromes que às vezes as famílias recebem esse diagnóstico e ficam desorientadas. E o profissional em quem elas confiavam para orientá-las também não orienta. Às vezes piora a desorientação. Como disse a doutora Débora,
Se o médico ou os terapeutas não conseguirem presumir competência no seu filho, troque-o assim que possível. Busque até encontrar alguém que entenda o que você está vivendo, que te ajude a viver da melhor maneira possível e a promover a autonomia e o desenvolvimento do seu filho. Façam terapia. Sim, vocês também precisam. Busquem uma rede de apoio. Todo pai e toda mãe precisa de uma. Não se assustem se um de vocês também for diagnosticado como autista. E aí, eu vou dizer, façam terapia a cada situação difícil, conflitiva, com filhos, mesmo sem diagnósticos desse tipo. Procurem uma rede de apoio. Felizmente, para esses diagnósticos, como o autismo, como a síndrome de Down, como outras síndromes, existem grupos dos quais você pode participar de maneira virtual, mas existem os presenciais também, em várias cidades, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas têm acesso à informação, onde elas tenham referências de profissionais que deem a elas esse suporte que elas precisam. Não se sinta sozinho, não se sinta culpado, não se sinta punido, não se sinta também com nenhuma incumbência messiânica. Não coloque o seu filho como sendo o potencializador da sua vida, mas coloque-o no lugar dele, o lugar de uma criança, de um adolescente, com características específicas que merecem e precisam ser respeitadas. Busque apoio para você como pai, como mãe, busque uma rede de apoio, ajude seu filho a se desenvolver e procure lugares profissionais onde você seja acolhido, porque aquele lugar que gera maus sentimentos, dificuldade para você conviver com uma situação que em si já é desafiadora, não é o lugar certo.